Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Winson e agora vamos falar de geometria. Cara, geometria é uma delícia. Vamos começar com ponto reto e plano, alguns conceitos iniciais aqui. Vamos nessa? Pá! Safadinhos. Cara, não tem como não falar de geometria sem falar de dois camaradas muito doidos. Olha a fotinha do Tales de Mileto. Hã? E o outro, Euclides de Alexandria. Esses dois camaradas deram um novo formato à geometria, que até então era estudada, tinha muita gente fazendo coisas isoladas, mas eles passaram a fazer demonstrações eficientes. E Euclides tem aí uma obra-prima chamada Os Elementos, uma coleção de 13 livros que explica tintim por tintim da geometria. É muito importante para a gente saber como construir o nosso mundo, como caminhar, como trafegar pelo mundo, a geometria, e esses caras aí são precursores. Tem outros grandes que aos pouquinhos a gente vai falando, mas, cara, esses dois aí são sensacionais. Comecemos então com o que chamamos de noções primitivas. O que são coisas primitivas? São conceitos primitivos. Euclides definiu alguns conceitos que você simplesmente você sabe que existe, mas você não procura definição. Então, ponto. Se eu perguntar para você, faz um ponto, você faz, mas ele diz o que é um ponto e aí está aí. Né? Os pontos são representados pela letra, uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? A reta. A reta também. Se eu pedir para você, faz uma reta, você faz, mas define uma reta. Ih, lascou. Né? Você consegue saber o que é uma reta. Mas é interessante porque as retas, elas são entes infinitos. O ponto é uma coisa que não tem tamanho. Isso aqui ficou círculo praticamente pelo tamanho dessa geringonça. Mas está aí, ó, as retas. Então, essa setinha aqui na ponta, ele quer dizer que ela continua indefinidamente. Ela não tem tamanho. Né? Segue até onde alcançar um obstáculo e perfurar ele, será. E o plano? O plano, geralmente, a gente usa letras gregas minúsculas para representar. Então, todos esses conceitos são chamados de primitivos. Você simplesmente não define. Espaço é o que reúne tudo isso aí que vocês estão vendo. Ponto, reta, plano, essa geringonçada toda. Então, a reta é um mente infinito. Põe isso na sua cabeça. Essas setinhas que eu coloquei aqui é porque ela vai embora. Se eu não disser onde ela parar, essa reta ela é um troço infinito. Tá? A gente pode ter um segmento. Tá? Às vezes as pessoas se preocupam com a linguagem. Quando fala segmento de reta, o segmento é um pedaço que está limitado. Ó. Então, o segmento, estão vendo a diferença do símbolo? Ó? A reta e um segmento de reta. Ele começa em A, termina em B. E ela pode existir também a semirreta, que é quando ela tem um limite de um lado e não tem do outro. Vocês estão vendo aqui, ó, que a setinha só vai para um lado aqui, partindo de A para B, partindo de C para D, mas daqui para lá ela é infinita. Tá bom? O que a gente pode dizer do ponto e a reta? A gente consegue visualizar uma situação muito legal, que a gente vai explorar mais para frente. Mas a gente diz que o ponto pertence à reta e ou o ponto, no caso do ponto B, não pertence à reta. Isso nós chamamos de relações de pertinência. A gente também pode dizer que quando os três pontos eles pertencem à mesma reta, esses três pontos são colineares. Ó, colineares, estão na mesma linha, entre aspas. Tá? Ou ele pertence à mesma reta. Qualquer outros três pontos aqui, ó, A, D e E, eles já não são mais colineares, porque eles não formam uma mesma linha, tá bom? Não estão na mesma reta. O ponto e o plano, a gente também pode usar a mesma relação, ó. Eu sei quando o ponto pertence ao plano e quando ele não pertence. Esses dois símbolozinhos aqui, depois a gente vai retomar a ideia. Quando chegar em conjuntos, a gente explica melhor essas relações de pertinência. Mas você vê quando um pertence ao outro ou não. Outra definição muito legal que vale a pena a gente retomar são as figuras que são planas. Ou seja, quando você tem o quadro, por exemplo, ou a tela aí do seu notebook, a tela do seu computador, a tela da televisão, do celular, as figuras que não saem ou não têm projeção para fora são chamadas de figuras planas. E aquelas que ganham volume, digamos assim, ganham a terceira dimensão, são chamadas de figuras espaciais. Então tá aí, ó.
Vocês estão vendo que todas essas têm, parece que elas estão saindo da tela. Elas são figuras espaciais, é muito importante a gente diferenciar essas paradinhas aí, tá bom? Um outro conceito também muito importante é o conceito de ângulo. Quando você tem duas semirretas, o lugar onde elas se encontram, a gente chama de ângulo, aquela região. Então aqui, como é que a gente define um ângulo? Tá vendo aqui, ó, CAD, o chapeuzinho no A. Ou se você começar de D, tanto faz aqui, né? Ou simplesmente A, com o chapeuzinho, define um ângulo, tá? AB, ou melhor, AD e AC são os lados do ângulo. E o A é o vértice. Uma outra forma também, que é mais usual aí do ensino médio para frente, é usar uma letra grega para definir o ângulo, tá bom? Mas é essa paradinha master. Então vamos para alguns ângulos importantes, bonitos, lindos. Está ali, ó. Você pega uma volta completa e divide ela em 4 partes. Quando você faz isso, essa região que está entre essas duas semirretas, a gente chama de ângulo reto. Ele tem 90 graus, ele corresponde a 1/4 de uma volta, 1/4 da circunferência. Então, quando a gente fala volta, geralmente lembra os círculos, lembra o ponteiro do relógio, que dá algumas voltas, lembra um peão, ou qualquer movimento circular. A gente pode representar a parte desse giro com um ângulo. No caso, quando ele tem 1/4, dividiu em 4 partes esse círculo, ele chama de ângulo reto. A gente pode definir também os outros ângulos baseados nisso. Por exemplo, um ângulo que é menor que o ângulo reto, menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Existe também um ângulo que é maior que o ângulo reto, que a gente chama de obtuso. Um ângulo maior que 90 graus é obtuso. 130 é maior que 90, é um ângulo obtuso. 240 é maior que 90, é um ângulo obtuso. 300 é maior que 90, é um ângulo também obtuso. E tem um outro ângulo bonitinho também, que é esse aqui que a gente chama de ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo de 180 graus. E me lembra a época que eu dava aula de geometria descritiva, de desenho geométrico. E aí a gente fala um ângulo raso, os bichinhos, os aluninhos já sabiam o que era essa paradinha, muito massa. As posições relativas entre duas retas. Quando se tem duas retas num plano e elas não se encontram, então quando as retas estão no mesmo plano, nós chamamos de coplanares. Olha que bonito, lindo. As retas não se encontram, então elas são chamadas de coplanares. Se elas não se encontram, nós dizemos que elas são paralelas. Olha o símbolozinho aqui de reta paralela. Esse aqui, bonitinho. Ó. Retas paralelas, não se encontram. Elas podem ser concorrentes. Aí, quando elas são concorrentes ou secantes, não é um nome tão usual para o ensino fundamental, né? Mas elas são retas concorrentes quando elas concorrem, digamos assim, num ponto. Ó. Elas têm um ponto em comum, só um. Então, se elas não têm ponto em comum, são paralelas. Se elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Um dos casos particulares de retas concorrentes são as perpendiculares. As retas perpendiculares, elas têm um diferencial, porque elas são um caso particular de concorrente, mas que elas formam um ângulo bonito de 90 graus, um ângulo reto. Então, está aqui, ó. Você tem duas retas, estão no mesmo plano. Se elas têm um ponto em comum e elas formam 90 graus, a gente chama de perpendiculares. Também é muito importante para a geometria. E tem ainda aquele último caso, né? O cara fala, se eles não têm ponto comum, são paralelas. Se tem um ponto em comum, são concorrentes. Se tem um ponto em comum e forma 90 graus, são perpendiculares. E se tiver mais de um ponto em comum? Aí, poxa, se as duas retas estão no mesmo plano, a única chance delas ter mais de um ponto em comum é se elas forem a mesma reta. Nós chamamos de coincidentes. Então tá aí a reta S e tem a outra reta R, e essa é a mesma porque ela tem todos os pontos em comum. Pronto, R igual a S é a simbologia que a gente usa. Agora, uma vez definidos que duas retas, quando se encontram, quando são concorrentes, elas formam um ângulo, na verdade, elas formam vários ângulos. Se eu perguntar para vocês quantos ângulos tem aqui, fala, opa! Tem vários, né? Ó, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E a regra diz o seguinte, ó, que os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais. Eu vou provar para vocês de forma muito rápida isso aqui, ó, que isso é verdade. Ó. Vou chamar esse ângulo de A e esse ângulo de B. Se a gente... Estão vendo esse ângulozinho vermelho? E junto com A
ele forma um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. E se eu olhar aqui, ó, x mais b também vai formar 180 graus. Concordam? Então, pensem comigo, porque isso aqui é um ângulo raso, né, gente? Se você quer completar essa reta, ele tem que formar 180 graus. Ou seja, esse aqui e esse são iguais a esses valores, ó. Isso quer dizer que eu posso igualar x mais a e x mais b. E aqui, pela lei do cancelamento, eu posso dizer que a e b são iguais. Ou seja, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se vocês olharem aqui, a e b são iguais. E esse x que eu fiz aqui, ó, ele também é igual a esse aqui de cima, porque também é oposto pelo vértice. Esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo aqui é igual a esse. Então, como eu disse antes, são 4 ângulos, mas 2 a 2 eles são iguais. Agora, a gente leva isso aqui um pouquinho a mais o nível de periculosidade. Vamos pegar duas retas RS e vamos traçar uma transversal T. Quantos ângulos eles vão formar? Eita, danado! Vai formar vários ângulos, né? Ó, vários ângulos aqui. Então, eu vou ter 4 ângulos aqui, 4 ângulos aqui. Mas, gente, é muito interessante isso que eu vou mostrar agora para vocês. Ó. Por quê? Esses dois ângulos são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Esses dois, B e D, também são iguais, porque eles são opostos pelo vértice. Você tem a mesma coisa aqui embaixo. E e G são iguais e F e H também são iguais. São os famosos OPV. Todos eles são iguais sempre aos opostos, tá? Esse que eu coloquei, A igual a C, B igual a D, E igual a G e H que é igual a F. Beleza? Esses dois ângulos aqui, ó, também são iguais, eles que piscaram aqui. Tá? Eu não vou demonstrar tudo, mas é legal a gente visualizar que esses dois ângulos também são iguais. D e H também são iguais e B e F são iguais. Nós chamamos isso de ângulos correspondentes. Se você pegar um ângulo e levar ele até o outro, vai dar a mesma porqueira. Isso é muito legal. Todos eles são correspondentes. Nós temos também esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos, esses dois, eles são iguais. E esses dois, eles são iguais. Nós chamamos esses ângulos de alternos internos. Ah, professor, eu tenho que ficar decorando isso. Não, mas é legal quando você se apropria da nomenclatura. Fica mais fácil você saber o nome das coisas se ele começa um problema. Considere os ângulos alternos internos. Aí você, ô, safadinho, já sei o que é. Né? Então, vamos lá. Se vocês olharem para esses aqui agora, ó, esses ângulos também são iguais. Ó. B e H também são iguais. Esses aqui nós chamamos de alternos externos, porque eles estão lá fora dessas duas linhas aqui, tá vendo? Ó? O que está aqui são chamados de internos e esses são chamados de externos. Eles também são iguais. Nós temos também esses dois aqui, ó, eles são chamados de colaterais. Eles estão no mesmo lado e acontece uma coisa mágica com eles. Quando você somar os dois, tem que dar 180. Ou seja, D mais E dá 180 e C mais F dá 180. E para encerrar, nós temos esses dois aqui. Ó. Eles estão do mesmo lado, estão vendo? Ó? Se você somar o A com H, também vai dar 180. E se você somar o B com G, também vai dar 180. Só que, como eles estão na parte fora, né? Lembra que eu falei que esse aqui é a parte interna, né? Ó, interna. E esse aqui é externo. Então, esses também são colaterais, mas são chamados de colaterais externos. A soma deles também dá 180 graus. Tá bom? É só questão de nomenclatura. Eu sei que é muito chato, tem que lembrar, é muita coisa, mas acostuma com eles aos poucos e principalmente resolve bastante exercício. Fica muito fera na paradinha. Vamos fazer uns exemplinhos desse negócio para vocês verem como é bonito, lindo, divertido? Sejam as retas RS paralelas, determine XY nos casos. Aqui só tem XY. Mas tá aí, olha só esses camaradas aqui, ó. E aí? Esses dois ângulos, eu sei que os nominhos é muito cheio de coisa, mas eles são correspondentes. Ele é igualzinho. Se você pegar essa parte que tem a reta R e virar para lá, você vai ver, opa, são iguais esses dois. Então, você iguala eles, joga esse 30 safadinho aqui para o outro lado, ó, ele passa negativo. Depois
que você subtrair agora, 150 menos 30 dá 120, e o 2 que está multiplicando passa dividindo, 120 por 2 é 60. Então, x corresponde a 60 graus. Você quer tira teima? 2 vezes 60 dá 120, com mais 30 dá 150. Não precisa fazer isso não, mas é legal quando você tem chance de fazer o tira-teima. Olha próximo, letra B. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Esse ângulo aqui não tem nada a ver um com o outro. E agora, professor, ele não é colateral, ele não é nada do outro, ele não é colateral interno, externo. Ixi, não é opostos pelo vértice. Agora vamos pensar o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice, ou seja, ele também vale 2x. E esses dois aqui, ó, são colaterais. Se eles são colaterais, a soma deles tem que dar 180. Então, você faz x mais 30 mais 2x é igual a 180. Joga o 30 para lá, ele passa negativo. Você vai ter que x mais 2x, é melhor, ele é negativo, passa positivo, né? 3x é 210, o x então vai ser 210 dividido por 3, que é 70. Tem mais exemplo, vamos lá. Oh, meu Deus do céu, o nível de periculosidade aumentou. Agora lascou. Na verdade, se vocês olharem para essas duas retas aqui, ó, chama essa de T1 e essa de T2, tem dois esquemas de retas transversais. Se vocês olharem para cá, esse ângulo mais esse forma 180. Né? Eles são colaterais internos. Então, se eu somar isso aqui, jogo 60 para o outro lado, vem negativo. 180 menos 60 dá 120. E esses dois aqui, agora baseado nessa reta transversal, eles também são colaterais internos. A soma deles também dá 180. Então, vamos lá. Se y mais 105 dá 180, joga o 105 para o outro lado e ele vai passar dividindo. Ou melhor, vai passar subtraindo, né, gente? Oh, meu Deus do céu, meu danadinho. Isso quer dizer que y, então, vale 75 graus. Não é bonito? Não é lindo? Tem mais coisa aqui, ó. Agora lascou, agora lascou, agora lascou. O que a gente faz agora? Tem várias possibilidades aqui, mas eu quero que vocês reparem que essa é uma transversal e essa é outra transversal. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, o y, esse aqui, se vocês repararem direitinho, o y com esse, eles são alternos internos. Isso aqui, gente, o que é? Olha, professor, isso aqui é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então, cara, também tem outra coisa que a gente pode ver daqui, ó. Se você somar o y com 90 com 2x, ele dá um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, tem várias situações que nós podemos aproveitar daqui. Então, vamos lá. Primeiro, se eu somar o y, aquilo que eu falei para vocês antes, o y, e esse aqui é a mesma coisa, ó. Vocês podem fazer aqui, ó, 3x menos 10. Então, se eu somar o y com 2x com 90, dá 180. Eu já descubro o valor de x aqui. Esse menos 10 com 90 dá menos 80. Mais 80, né? Quando você passar para lá, ele vem menos 80. E o 3x com 2x dá 5x. Eu tenho, então, que 5x é 100. X é igual a 100 por 5, que dá 20. Se eu sei que x dá 20, como eu disse antes aqui, que o y é igual a 3x menos 10, você pode, então, fazer 3 vezes 20 menos 10, vai dar 60 menos 10, e o y, então, é igual a 50. É só brincar com esses ângulos. Mas vocês viram que o nome nem preocupa tanta gente, mas é aquela lógica. Opa, eu sei que esses aqui são iguais. O que eles são? Ai, meu Deus, não sei. Ah, são alternos internos, colaterais externos. E, cara, não se preocupe com isso. Mas você consegue visualizar quando os ângulos são iguais por essa estrutura das retas transversais. Ah, o nível de periculosidade aumentou. Ah, agora lascou. Não, gente, olha. De novo, olha com carinho para cá. Esse ângulo e esse são colaterais internos. Então, se eu somar os dois, dá 180. E olha isso aqui, ó. Esse ângulo com esse, eles são alternos internos, eles são iguais.
Então, tanto faz o que você vai usar aqui. Ah, professor, eu vi outra coisa. Se eu somar esse com esse, dá 180. Perfeito. Eu só preciso de duas relações, uma para achar x e outra para achar y. Então, eu começaria dizendo que esse aqui e esse são alternos internos. Jogo 2x para cá e jogo 20 para lá. O 20 vem positivo e o 2x vem negativo, isso quer dizer que x é 20. Cara, só isso já garantiu um monte de coisa para a gente. Ó. Se 2x é 20, esse ângulo aqui é 40 graus. Se 3 vezes 20 dá 60, menos 20, esse aqui é 40. Eu também já sabia, porque eu disse que ele era igual a esse. Então, você diz agora que 2x mais y mais 10 é igual a 80, porque eles são colaterais internos. Pronto. Você já sabe que 2 vezes 20 dá 40. E jogo 10 para o outro lado, vai dar 170. 40, quando eu jogar para o outro lado, vai dar menos 40. Y, então, vale 130. Não é bonito, lindo? Agora, ixi, isso aí, o cara olha e pensa que é feio, mas esses dois ângulos são correspondentes. Esse ângulo e esse aqui são iguaizinhos, é só igualar os dois. Jogo 8 para cá, vem negativo, jogo 9 para lá, vem positivo. 17 menos 8 dá 9, e 9, 9, 18, 18 por 9 é 2. Então, x é igual a 2 graus. Não é legal? Agora, gente, para encerrar esse primeiro vídeo de geometria, vamos falar um pouquinho do Teorema de Tales. Ó. Tales, nós já vimos que ele formulou algumas ideias, formatou, fez demonstrações, mas uma das mais impressionantes é a ideia do teorema, que depois ele vai nos ajudar com a semelhança de triângulos, né? Entre outras coisitas mais. Então, diz aqui que, usando o teorema, Eratóstenes calculou o raio da Terra, né? Que Aristarco comparou a distância da Terra à Lua e da Terra ao Sol. Então, isso é muito legal, cara, baseado na estrutura que Tales formatou. O teorema de Tales, ele depende desse conceito aqui primeiro. Ó. Isso aqui são feixes, são 3 retas paralelas. Tá? Quando fala um feixe de retas paralelas, você pensa um monte de retinha que faz isso. E aí vem A e B, duas retas do mal, que vêm e cortam elas da transversal. Com cada reta, ele vai formar um pontinho A, B e C. Da mesma forma, a reta B, a transversal do mal, vai formar a linha, B' e C'. Então, a brincadeira com esse feixe de retas paralelas é que vai dar a mágica do teorema de Tales. Porque a gente vai olhar para vários segmentos aqui. Então, olha lá, repetindo aquela... Só que eu evoluí, eu fiz até uma quarta reta paralela. Se duas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. Cara, olha a mágica do teorema de Tales. Ó. Se você pegar aqui, vocês estão vendo A e B? Eu reparti ele em várias unidades. Ó. Eu peguei e separei essa distânciazinha, nós chamamos de unidades. Eu fiz a mesma coisa para C e D. Eu não sei quantas. Aí o cara fala, professor, aqui eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5. Mas vamos dizer que tenho M unidades aqui. E aqui embaixo eu tenho N unidades. Você pode contar também, né? Você vai ver que o teorema ele é genérico. Mas eu quero fazer ele de forma genérica. Eu posso fazer com número, mas estou fazendo aqui de forma genérica com M e N. E aí, o que vai acontecer? Ó? Quando você compara, é isso que diz o teorema, se eu comparo o segmento, se eu comparar o segmento A e B do segmento CD, ele vai ter M vezes U, N vezes U. Esse U lembra que é uma unidade, como se fosse 1 centímetro aqui. Ó. Quando você cancela o U com U, você vê que o número que a gente separou de unidades aqui e aqui é que é a razão entre AB e CD. Mas a mágica está aqui. Ó. Eu vou prolongar esses momentos aqui para ele atingir o outro lado. Eu não sei, não posso dizer que essa unidade é 1 centímetro mais, é meio centímetro. Então, por isso que eu chamei de 1 linha. Mas vocês concordam que a mesma quantidade de separações que tem A e B, mesma coisa acontece com C e D. Ó. Eu não sei se é a mesma medida, por isso que eu coloquei uma unidade diferente. Ó. Mas essa unidade aqui é diferente do U, eu chamei de U', mas o N é o mesmo, porque é o número de cortes que ele fez aqui entre C e D.
Quando você faz, então, que a linha B' dividido por C' e D' vai dar MU' e NU', nu. Quando você corta o linha com o linha daqui, sobra NN. M sobre N. Isso quer dizer o quê? Que é a mesma coisa eu comparar AB com CD e comparar a linha B' com C' e D'. Gente, isso aqui é uma das escritas do Teorema de Tales. Olha que coisa linda isso aqui. Mas vocês podem fazer de qualquer formato, desde que você faça o mesmo segmento de uma transversal comparado com os mesmos segmentos da outra. Depois a gente evolui um pouquinho mais isso, mas por enquanto é só isso, o Teorema de Tales. Vamos fazer uns exemplinhos para encerrar? Nas figuras, as retas R, S e T são paralelas. Determinar X. Pronto, é a mágica do Teorema de Tales aqui. Ó. Eu vou dizer que 2, que é esse pedaço, está para 8, da mesma forma que X está para 4. E aqui você faz o famoso multiplicar os meios pelos extremos, né? Você faz 8 vezes X, 2 vezes 4. Quando você faz, então, 2 vezes 4, 8, e passa esse 8 para cá dividindo, você acha que x é 8 dividido por 8, que é 1. Então, esse valor aqui é 1. É o Teorema de Tales, gente boa. Olha que legal. Aqui já o nível de periculosidade é um pouquinho maior, né? Porque eu não sei nenhum dos dois valores. Mas, de novo, ó, eu posso dizer que esse valor divide esse. Da mesma forma, aí você pega a mesma sequência, que 3 divide 6. Agora faz lá, multiplica cruzado, ó, os meios pelos extremos, como a gente costuma dizer. 6 multiplica isso aqui tudo e 3 multiplica isso aqui tudo. Ó. Então, vamos lá. Ó. 3 multiplica 3, vai dar 9. 3 multiplica 4, que vai dar 12. 6 multiplica 2, que dá 12. 6 multiplica 1, que dá 1. Isso aqui é a distributiva. Jogamos o x todos para um lado e o que não é x para o outro. Então, como o 12 é maior, eu preferi jogar o 9x para cá. O 6 veio para cá, 6 mais 12 vai dar 18, e 12 menos 3, menos 9 dá 3. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então eu descobri que x é igual a 6. É muito bonito, lindo. Observe a planta de um loteamento. Olha que legal isso aqui. Rua Pitágoras e Rua Galois. Quais são as medidas aproximadas das frentes dos lotes 2 e 3? Vocês estão vendo que esse é o Teorema de Tales? Vocês estão visualizando que tem as retas paralelas e tem as transversais? Só que agora, diferente dos outros exemplos, as paralelas estão aqui. Ó. Essas são as paralelas. Então, tanto faz se você virar isso aqui um pouquinho. Mas olha só, eu posso comparar 12 com x. Da mesma forma que eu comparo 13,50 com 15,40. Né? Então, eu posso também fazer isso aqui, ó, que eu fiz. Eu comparei esse com esse, para vocês verem que depois eu comparo esse com esse. Ó. Na hora de resolver isso aqui, gente, eu fico sempre preocupado que o pessoal fica querendo, já quer usar calculadora, já quer fazer as coisas. Cara, se você simplificar algumas coisas aqui, já vai melhorar pra caramba. Né? Reparem aqui, ó, que 12... Se você cortar a vírgula e acrescentar um zero aqui, isso tudo é dividido por 5. Se eu divido por 5, vai dar 24 por 27. Eu ainda posso dividir por 3, que dá 8 nonos. Não é melhor do que fazer uma multiplicação e depois uma divisão bizonha por 13,5? Porque agora você vai fazer isso aqui, ó, 8 vezes 15,4 e 9 vezes x. E aí, multiplicar é muito mais fácil. E mesmo assim, a divisão, eu vou dividir isso aqui por 9. Essa divisão é fácil de fazer e eu não vou fazer agora porque para o vídeo não ficar muito grandão. Então, x aqui, ó, esse valor de x vale 13,68. Para achar o y, eu posso usar a mesma comparação que eu acabei de fazer. Ó. 12, esse divide esse, da mesma forma que o y divide 16,30. Se vocês quiserem, vocês já podem usar a fração que eu simplifiquei na outra e vai ficar bem menor a continha. Você vai fazer 8 vezes 16,3 e 9 vezes y. 9y é 130,4, o y vai ser 130,4 dividido por 9. Também não vou fazer a divisão, já vou aqui jogar a resposta direta. Isso é uma aplicação muito legal do Teorema de Tales. E esse é o Teorema de Tales, essa foi nossa primeira aulinha de geometria.
Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.